Olá a todas, todos e todas. Aqui estamos em mais um encontro do projeto de Economia e Feminismos. O Economia e Feminismos é um projeto de pesquisa, ensino e extensão do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Margarita Oliveira, professora do Instituto de Economia da UFRJ e coordenadora do projeto. Esse projeto começou há 3 anos atrás e assim, já teve várias formas de organização diferentes. Esse ano, a partir do isolamento social, começamos com esses encontros virtuais, convidando pessoas, abrindo diferentes debates. Esse vídeo vai no canal do Economia e Feminismos, canal de YouTube, onde a cada semana colocamos as apresentações, e também temos o Instagram e o Facebook da Economia e Feminismo. Vou deixar por aqui, por algum lado, o arroba. Hoje temos uma convidada de luxo, que além de ser uma super esperta no tema, é uma amiga muito querida, então estou muito feliz de ter hoje com a gente a Ana Roberta Pires. A Ana é psicóloga e vai falar sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre a perspectiva do papel da mulher na sociedade. A Ana também é coordenadora de saúde sexual e reprodutiva da área técnica de saúde das mulheres na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e é terapeuta de família. Então, ela vai trazer hoje muitos debates super interessantes sobre essas questões que até a gente conversou semana passada, um pouco sobre como foi a luta na Argentina, etc. Bom, vamos entender um pouco melhor como está a situação, dessa vez no Brasil, e entender quais são também as perspectivas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, como amiga, como profissional, e a gente poder juntar essas nossas duas vertentes, né, de amizade fora daqui do trabalho e nessa área de trabalho. Eu preparei para vocês uma fala, a ideia é poder trazer um pouco como é que foi no Brasil, no aspecto na saúde pública, da saúde sexual e reprodutiva aqui no país. Eu vou apresentar para vocês a questão da legislação, como é que vem isso no SUS, e fazendo uma ponte, qual é o papel da mulher na sociedade. Vocês vão perceber, e eu vou tentar apontar aqui nos slides, de que a mulher tem um papel na sociedade, vai se modificando, vai reivindicando e vem buscando espaços, ampliando espaços na sociedade, mudando seus papéis. E a legislação, em termos de saúde pública, as políticas de saúde pública, elas vão acontecendo a posteriori, alguns anos depois. Então, isso aponta assim, para um movimento assim, permanente de busca de direitos, de garantias de direitos. E eu vou terminar tentando fazer um panorama do como é que está o cenário atual. Tá? Vou trazer pelo panorama do SUS. Se vocês tiverem algumas questões para contribuir, eu vou adorar que vocês possam registrar para a gente poder, depois no debate, conversar, e tentei trazer uma fala mais dinâmica aqui possível para não ficar cansativo para vocês. Pode, por favor, começar aí a apresentação dos slides. Fiz esse slide de início, tá? Tem o meu e-mail, tem meu contato aqui no Instagram, depois eu posso compartilhar com vocês o meu e-mail. Pode passar, por favor, Margo. Isso. Eu começo falando do panorama histórico na saúde sexual e reprodutiva. Qual o cenário que a gente tinha aqui no Brasil em relação à saúde sexual e reprodutiva? A gente tinha até a década de 60 aqui no Brasil entidades de caráter privado trabalhando no planejamento, que naquela época se referia ao planejamento familiar. A gente tem uma mudança que ao longo do tempo de termos que vão apontar também para uma mudança na perspectiva dessa área de saúde sexual e reprodutiva. Até a década de 60, o que a gente tinha de predomínio aqui no Brasil? A gente tinha entidades de caráter privado, principalmente financiando serviços de planejamento familiar, muito fomentadas por agências internacionais, quer dizer, entidades privadas financiadas por dinheiro externo, trabalhando muito mais numa perspectiva de controle de natalidade aqui no Brasil. Então, o planejamento familiar, na época, era muito mais direcionado ao controle da pobreza, acreditava-se que a pobreza poderia ser controlada através do controle de natalidade. Então, eram serviços que faziam assim, esterilização
não em massa, mas era uma quantidade enorme de mulheres, um fluxo grande, fazendo os métodos definitivos e laqueaduras, tá? Para essa perspectiva de controle de natalidade. Como é que era o cenário da atenção à saúde da mulher nesse panorama? Eram poucas ações para a saúde, tá? Principalmente, as ações então eram voltadas para essa mulher que era mãe de família, para essa mulher que ainda não estava tão inserida no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que as ações de saúde estavam pautadas nessa mulher, nesse vínculo familiar. Então, a gente ouve falar em planejamento familiar nesse cenário. Tá? O setor público era praticamente inexistente em termos de ações de planejamento familiar, em relação às ações de saúde sexual e reprodutiva. Então, muito marcado pelo papel da mulher. A saúde entra para atender essa mulher na medida que ela é uma mãe, na medida que ela é uma reprodutora. A mulher solteira, a mulher fora do vínculo familiar, a mulher que buscasse um serviço de saúde nesse âmbito sexual reprodutivo, ela tinha pouca ou nenhuma assistência, não tinha nem políticas pensando nessa mulher, na mulher solteira, e também a questão também marcante do papel do homem nessas ações. Até hoje a gente persiste na legislação a questão de se a mulher busca um método definitivo de esterilização, ela precisa da assinatura do parceiro no documento que autorize ela a fazer esse procedimento. Então, a gente já vê lá desde essa época ainda um controle dos corpos, um controle da saúde e da autonomia da mulher em relação à sua saúde. Pode passar, por favor, Marga. Então, a gente estava lá até a década de 60. A gente vai observar, em 1984, a política, o lançamento da política. Deixa eu botar aqui que eu enxergo melhor, porque eu estou no celular. Em 1984, a gente tem a política de atenção integral à saúde das mulheres. Ela foi feita, aí já é um avanço, também muito em conjunto já com a pressão do movimento feminista no exterior, vindo para o Brasil, começando o movimento aqui no Brasil. Então, essa política já tem o fruto do trabalho do movimento feminista, junto com universidades e gestores estaduais. Então, a gente já começa a ter um avanço em pensar na atenção integral à saúde da mulher. Se a gente pensa hoje no que é a saúde integral da mulher, a gente olha essa política ainda quanto antiquada, mas para a época ela traz alguns avanços. Mas naquela época ela ainda considerava também a mulher inserida nesse seio familiar, a mulher mãe de família, a mulher tendo acesso a esses serviços na questão do planejamento familiar, né? Então, a saúde da mulher, como é que era vista nesse momento? Era uma saúde global para todas as etapas do ciclo de vida da mulher, mas marcando por esse ciclo evolutivo com essa característica familiar. Pega as crianças, as meninas têm uma atenção na área da pediatria e as mulheres começam a ter uma atenção para a questão sexual quando elas entram na fase reprodutiva. O que a gente tem naquela época, o que a gente ainda tem até hoje em relação a esses ciclos é uma ausência de políticas públicas de saúde para as mulheres na menopausa. Tá? Vou falar um pouquinho também mais sobre isso quando eu falar da atualidade. Então, naquele momento, a saúde da mulher era direcionada para os ciclos vitais ao longo da vida dela. E a gente tinha o planejamento familiar como uma ação mínima voltada para a atenção integral à saúde da mulher. Então, se a gente pega, isso a gente vê nos manuais do SUS, a biografia que eu consultei. Então, quando a gente pensa que o planejamento familiar é a ação mínima voltada para a mulher, nessa época, a gente ainda considera a mulher como foco de atenção nesse cenário familiar, não ela como um indivíduo autônomo, buscando exercer seus direitos em saúde, seus direitos na comunidade. Então, muito ainda nesse foco da mulher na família, que persiste ainda até hoje, né, na questão desse papel familiar. Pode passar, por favor. A gente estava em 84, quando tem o lançamento dessa política de atenção integral, fala sobre planejamento familiar, e aí em 1988, 4 anos depois, vem a Constituição Familiar, a Constituição do Brasil, Constituição Federal, que ela garante o planejamento familiar como uma responsabilidade do Estado. Isso é um marco legal muito importante nessa questão no país, porque pela primeira vez ela coloca o Estado como responsável a ofertar o planejamento familiar. Se a gente lembra quando a gente fala do slide lá no início,
na década de 60, 70, e até início de 80, a gente tinha essas entidades internacionais, principalmente financiando as ações em planejamento familiar, e a partir da década de 80, e principalmente com a Constituição Federal, vem o marco de que o Estado é responsável por garantir o planejamento familiar, ainda nesse contexto também mais conservador da mulher dentro do seio familiar. Mais um pouco, e assim, enquanto isso, fora do país, o movimento feminista vem crescendo, vem ganhando força. Em 1994, tem a Conferência Internacional do Cairo, que foi muito importante em relação à questão da saúde sexual e reprodutiva, discutiu fortemente as questões de gênero e trouxe alguns marcos. O Brasil foi signatário dessa conferência, e traz um marco de influência aqui para as políticas públicas de saúde da mulher. Debateram muito as desigualdades de gênero, os direitos sexuais e reprodutivos, e eles foram reconhecidos enquanto parte dos direitos humanos. Isso é um marco internacional e é um marco que traz força para dentro do país, para essa luta da questão da autonomia da mulher. A partir daí, a gente começa a ver uma pressão para mudança na legislação, e entra fortemente a questão da educação em saúde. E aí, principalmente nesse momento, a Conferência Internacional do Cairo trouxe uma ênfase na importância da educação sexual para as mulheres, como avanço em prevenção de morte materna, uma série de questões que vem a partir da questão da educação. Pode passar, Marga, por favor. Consegue? Pronto. Então, em 94, a gente tem, como eu falei, a Conferência Internacional do Cairo. Em 96, quer dizer, 12 anos, né? Depois, não, eu sou muito ruim de conta como boa psicóloga. Em 88, a gente tem a Constituição garantindo o planejamento familiar como obrigação, dever do Estado, mas é só em 1996 que a gente tem a regulamentação de como é que esse planejamento familiar deve acontecer. Então, vem as normas de como é que ele acontece dentro do SUS, e tem um dado aí importante que marca o lugar da mulher na sociedade, que dentro dessas normas, para ela fazer um método definitivo, uma esterilização, a laqueadura, ela precisa da assinatura do marido, e isso persiste até hoje. Essa lei vale até hoje. A gente teve alguns avanços em relação ao direcionamento das ações, das políticas, mas ainda hoje a gente, com a perspectiva do planejamento familiar, as ações em saúde da mulher são também ainda voltadas para a mulher nesse cenário familiar. A mulher mãe de família que está ali buscando esse serviço para planejar o tamanho da prole, né? A gente lia na bibliografia que o planejamento reprodutivo era para escolher quantos filhos vai ter, com que intervalo de tempo. A gente não via na bibliografia nessa época menção a jovens, a adolescentes, a mulheres solteiras em qualquer ciclo de vida que buscasse um serviço para evitar filhos fora de uma união, de um casamento formal. Tá? Então, a bibliografia ainda traz esse papel da mulher muito tradicional na sociedade. Em 2004, quer dizer, alguns anos para frente, a gente tem uma nova política de atenção à saúde da mulher, e aí mais fortemente influenciada pelos movimentos feministas, que estão buscando, a partir da declaração lá do Cairo, quando a gente traz como marco, os direitos sexuais e reprodutivos enquanto direitos humanos. Quer dizer, é uma garantia mínima de ação, aliás, desculpa, não é a garantia mínima, o Estado podendo ser responsável e ofertar o planejamento reprodutivo enquanto direito da mulher, enquanto autonomia, busca de autonomia pelo corpo, tá? E decisões das mulheres. A gente tem, em 2004, o lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, e aí a gente tem algumas ações voltadas principalmente para a melhoria da qualidade da atenção obstétrica, para o planejamento familiar, atenção ao abortamento inseguro e para mulheres vítimas de violência. Se a gente olhar, lá em 2004, a gente já estava falando em aborto legal, já tinha uma legislação que estava preconizando o direito à mulher fazer o aborto legal,
em casos de vítimas de violência sexual. Desde então, tem um trabalho no SUS forte de conscientização e de construção de rede para a mulher acessar o aborto legal em caso dela ser vítima de estupro. Mas é um trabalho que permanece até hoje, a gente avança algumas casas, a gente retrocede algumas casas, e quando eu voltar aqui a falar do panorama atual, a gente pode explorar um pouco e explorar isso mais no debate. Nesse cenário ainda, pode deixar esse slide, nesse cenário ainda a gente também percebe a mulher ainda muito também dentro do seio familiar, mas já fazendo o movimento feminista fazendo uma pressão, as mulheres fazendo uma pressão para que a mulher seja encarada também fora desse papel reprodutor e fora desse papel doméstico das relações. Em 2004, tem essa política de atenção. Em 2005, a gente tem um avanço muito importante, e é sobre essa política que a gente ainda hoje está tentando consolidar. Ela fala de termos que são muito marcantes no percurso da batalha das mulheres pelo direito à saúde, pelo direito à autonomia nos seus corpos, que é a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Em 94, como eu falei antes, a gente tem a Conferência Internacional do Cairo, que traz os direitos sexuais e reprodutivos enquanto direitos humanos. Mas em 2005, aqui no Brasil, com essa política que a gente tem o fortalecimento dessa perspectiva. Ela traz algumas ações e estão muito pautadas pela busca de autonomia das mulheres na questão de saúde do próprio corpo. Então, nessa política de 2005 que eles lançam, é quando a gente para de falar no SUS em planejamento familiar para a gente começar a falar em planejamento reprodutivo. Isso faz toda a diferença, porque em planejamento familiar os serviços eram voltados para aquela mulher casada que busca um serviço para evitar filhos ou intervalar os filhos que ela vai ter dentro de uma união do casamento. Quando a gente fala em planejamento reprodutivo, e desde então a gente vem trabalhando em capacitar profissionais, em capacitar equipes, em sensibilizar equipes, eu faço isso ainda hoje. Para mudar essa perspectiva, os serviços de saúde para atenção e planejamento reprodutivo, eles ampliam o leque para falar de planejamento, sair do planejamento familiar, mas também para ofertar serviços de saúde sexual. Então, o serviço público ele tem que estar aberto e ofertar ações para mulheres solteiras, casadas, adolescentes, adultas, na menopausa, amplia essa visão, começa a considerar a mulher como autônoma nas decisões do corpo. E aí a gente abre um leque também, que é um desafio, de começar também a poder alcançar os adolescentes no planejamento reprodutivo. Porque se a gente pensa em planejamento familiar, naquela mulher que já está casada, a gente exclui de planejar as ações das jovens que ainda não estão numa união estável, num casamento, e que não se identificam com aquela demanda de planejamento familiar. Se a gente coloca lá numa placa de um serviço de saúde municipal, no interior ou aqui na capital, planejamento familiar, uma adolescente que vê aquilo ali na placa, ela se identifica com aquilo, ela está buscando, ela se vê enquanto família. Agora, se a gente coloca uma placa aqui, saúde sexual, planejamento reprodutivo, métodos contraceptivos, talvez ela possa identificar um pouco mais que aquela ação também é para ela. Então, é uma ação que, assim, hoje na secretaria eu ainda continuo fazendo, tem muitos serviços, muitos municípios, muitos profissionais que ainda trabalham sobre a perspectiva do planejamento familiar, e aí quando a gente vai tentando orientar o discurso para que o planejamento reprodutivo não é uma mudança de termo, é uma mudança de perspectiva muito grande, que a gente para de considerar aquela mulher dentro do seio da família, casada, daquela família formal, para uma mulher autônoma que está buscando a saúde do corpo e o que ela decide fazer com o corpo. Nessa Conferência Internacional do Cairo, e depois em outras conferências mais à frente, internacionais, também vem a questão dos direitos da sexualidade em relação à homossexualidade, à transexualidade, e nessa política nacional de direitos sexuais e reprodutivos, o SUS também preconiza atenção a esse público, ao público homossexual, ao público transexual, e colocando o SUS como oferta de ações de saúde para essa população, como garantia de oferta de saúde para essa população, que para a gente ainda hoje é um desafio, e mais ainda
com uma onda conservadora que a gente vem vendo acontecer nos últimos tempos. Então, em 2005, com essa política, o SUS buscava ampliar a oferta de métodos reversíveis, porque, mesmo com o avanço da legislação, as pesquisas apontavam que, e ainda apontam, que a laqueadura é um método predominante na nossa população, um método de planejamento reprodutivo, principalmente nas camadas mais empobrecidas e menos, com nível de educação menor. Então, a ideia é que a gente possa, estimulando as práticas educativas em saúde sexual, em saúde reprodutiva, indo para as escolas, indo para as universidades, a gente aumentando a informação sobre isso, que as mulheres possam ter mais autonomia na busca de saúde reprodutiva e que elas possam ter outras ofertas de métodos que não uma esterilização definitiva. Ela tem acesso à laqueadura, mas que ela possa também ter acesso a outros métodos e saber que tem outros métodos que possam ser interessantes para ela. Essa política também busca garantir e ampliar o acesso para as mulheres que querem fazer a laqueadura e a vasectomia, mas a gente hoje ainda vê filas enormes para acessar esses serviços. A gente ainda vê, infelizmente, o serviço de laqueadura e vasectomia como moeda de troca em período eleitoral, infelizmente. Mas a gente tem tido alguns avanços, principalmente também em relação à população masculina buscando os métodos definitivos. E a gente considera que isso é um avanço também nas relações intrafamiliares, nas relações da sociedade, o homem se responsabilizando um pouco mais sobre isso. E eu falando isso agora, é bom lembrar que essa política de 2005 traz um capítulo importante, que é sobre a participação do homem nesse cenário da saúde sexual e reprodutiva. Ela traz um capítulo lá importante, é uma coisa que eu trabalho muito com os municípios, que eu vou fazer capacitação, orientação, que eles estruturem serviços que incluam os homens. Quais são os horários que a gente tem disponível para atender esses homens, né? Um posto de saúde, por exemplo, que funciona de 9 às 5 da tarde, provavelmente o homem vai ter dificuldade de acessar se ele está no mercado formal de trabalho. Então, a gente está junto com o Serviço de Saúde tentando criar estratégias para trazer esse homem, e essa política que o SUS lança já em 2005 traz o homem também como importante nesse cenário, de trazer ele como co-responsável pelo planejamento reprodutivo e também da gente considerações para o homem solteiro, fora de um vínculo de casamento, ações em saúde sexual e reprodutiva. Com isso, a gente consegue chegar na questão do planejamento reprodutivo, mas a gente consegue alcançar outro importante dado de saúde, que é sífilis, doenças sexualmente transmissíveis, se a gente traz um homem mais para perto desse cenário da saúde. Essa política também começa a fomentar a criação de redes integradas para as vítimas de violência doméstica e sexual. Isso lá já em 2005. A gente tem 15 anos do lançamento dessa política e a gente ainda hoje precisa trabalhar fortemente para tentar integrar essa rede de atenção às vítimas de violência doméstica e sexual, fortalecer essas redes e agora, nesse cenário atual, mais ainda, tentar fortalecer esse trabalho, porque eles estão muito ameaçados, principalmente na questão da religiosidade, de questões políticas que têm atravessado esse direito das mulheres vítimas de violência sexual reprodutiva. Pode passar, por favor. Trouxe alguns slides aqui só para citar para vocês o que seriam os direitos sexuais, que naquela época já estavam preconizados na política, mas se a gente olhar hoje, continuam sendo desafios para a gente bancar na nossa sociedade, tanto enquanto ações no SUS, mas enquanto ações na vida cotidiana, enquanto direitos para a gente exercer na vida cotidiana. Os direitos sexuais se referem a diferentes tipos de expressões sexuais. Posso expressar minha sexualidade da forma que me for desejada, da forma que for, da minha autonomia. Autonomia para tomar decisões e uso do corpo, igualdade de gênero, direito de decidir de forma livre e responsável se quer ter filhos, quantos filhos e em que momento da vida terá esses filhos. Então, se a gente pensa nesses itens, ainda continuam sendo muito caros para a gente bancar na sociedade hoje. Pode passar, por favor. Direito a acesso à informação, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. Se a gente pensa nesse item aqui,
a gente lembra de ações assim, que foram retrocessos em relação à saúde sexual e reprodutiva. Recentemente, há algum tempo, né, foi proibido, orientado que fosse interrompida a distribuição de cadernetas de saúde do adolescente. Não sei se vocês já tiveram contato, no SUS a gente tem a caderneta de saúde da criança, que é mais do que uma caderneta de vacinação, tem um uso muito mais amplo, e a gente tem a caderneta de saúde do adolescente, que ajuda para registrar as informações de saúde dele, mas ajuda muito com informação. Não sei se vocês já tiveram acesso, e ela tem algumas pouquinhas páginas falando sobre saúde sexual e reprodutiva, desenho do corpo, as mudanças do corpo pelos quais eles vão passar, e orientações de como colocar uma camisinha, de como utilizar os métodos. E isso foi proibido nessa última gestão, no Ministério da Saúde, a divulgação, né? A gente recebia um e-mail lá na área técnica que não ofertassem mais não distribuíssem mais essas cartilhas. Então, a gente pensa que esse direito ao acesso a informações, aos meios, às técnicas para evitar os filhos, começa a ser cerceado, né? Era uma luta e aí continua ainda sendo uma luta para garantia de que é algo que já está afirmado pelos direitos humanos. Também se refere ao direito de exercer a sua sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Também persiste ainda uma batalha hoje para a gente garantir essa questão. Pode passar, por favor. E aí eu quis trazer, dentro desse cenário de direitos sexuais e reprodutivos, na perspectiva da mulher, o marco a partir da minha vivência. O que eu faço na Secretaria de Saúde? Como responsável pela área de saúde sexual e reprodutiva, eu trabalho, entre outras coisas, com os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, dando apoio institucional para implementar, para qualificar, para reestruturar os serviços de planejamento reprodutivo e de atenção sexual. Então, quando o município do interior do Rio quer montar um serviço de planejamento reprodutivo, eles elaboram um projeto, mandam para mim, eu avalio conforme essa legislação, conforme as políticas e as diretrizes, e aí acompanho eles na estruturação desse serviço. A gente faz reuniões, quando possível a gente visita, se não dá, a gente vai tentando trocar. E ainda hoje, para a gente, é um trabalho permanente de sensibilizar as equipes profissionais de que a gente não trabalha mais na ótica do planejamento familiar, a gente trabalha na ótica do planejamento reprodutivo. Então, essa mulher que busca o serviço de saúde, a mulher solteira, a adolescente, ela tem direito e ela precisa ser pensada nas ações. No planejamento familiar já tinha uma importância nas ações educativas, mas eram reuniões em grupos, quase que palestras, muito ainda dentro, considerando aquela mulher casada, apresentava os métodos, né? Às vezes o profissional levava para elas verem, mas ao longo dessa mudança, a gente pensa nessas atividades educativas, trazendo as mulheres para esses espaços, trocando experiências, trazendo o cenário da mulher solteira, porque se a gente faz uma atividade educativa pensando naquele cenário da mulher casada, tradicional, dona de casa, ou até no mercado de trabalho, a gente não vai alcançar os jovens, a gente não vai alcançar as mulheres solteiras. Então, toda uma sensibilização para as equipes de que elas estruturem seus serviços para uma mulher, elas fazendo parte de uma família, de um casamento, ou seja solteira, esteja na terceira idade, esteja no climatério, na menopausa ou na adolescência, ela tem direito de ser atendida, acolhida em relação à sua saúde sexual e reprodutiva. O que a gente vem tentando fazer também enquanto área técnica nesse sentido? Um trabalho grande de estrutura das redes de atenção à violência doméstica, atenção às vítimas de violência sexual. O Ministério da Saúde já vem, desde o lançamento dessa política, fazendo treinamento, sensibilizações com as equipes de hospital, maternidade, no sentido de que a mulher vítima de violência do estupro, violência sexual, ela tem direito a um aborto legal, independente do boletim de ocorrência, e para que ela possa ter o menos possível de obstáculo para buscar assistência num serviço de saúde, que ela seja o menos estigmatizada possível.
Só que ainda hoje persistem resistências, né? Tem serviços que a mulher busca e eles continuam ainda ou pedindo um boletim de ocorrência, ou ela não consegue o aborto legal e ela tem que judicializar. Alguns dizem que ela precisa de uma ordem do juiz, quando isso não é necessário em caso de estupro. E aí é uma revitimização dessa mulher, porque ela já foi vítima de uma violência sexual e ela está sendo vítima dos serviços de saúde ou dos serviços institucionais que deveriam acolhê-la. Então, a gente continua lutando muito sobre isso, a gente considera que a gente teve alguns retrocessos, e a gente também vê nesse cenário, trazendo também um pouco da questão da economia que vocês falam, a influência muito grande da indústria farmacêutica, dos interesses econômicos. O tempo todo a gente vê laboratórios, empresas tentando, ou via política, ou via leis, projetos de leis que lançam, ou tentando adentrar a secretaria para ofertar métodos que são custosos e que também, às vezes, duvidosos em relação à segurança da saúde da mulher, mas muito pela lógica do mercado, tá? A gente pode discutir isso aqui quando abrir com vocês. A gente tem tentativas de vender. A gente tem métodos baratos, a gente está no momento de capacitar equipes para utilizar esses métodos que já são seguros, baratos no sentido econômicos para o SUS, tá? Em relação, por exemplo, ao DIU de cobre. A gente está, alguns anos, vem um trabalho de tentar ampliar a oferta, tentar ampliar a rede de inserção, capacitar profissionais. Aí daqui a pouco vem um projeto de lei que tenta inserir um novo método caríssimo, com disfarce de que é super moderno, que seria mais uma garantia seria mais um método no leque de oferta para as mulheres, mas que quando a gente vai pesquisar na bibliografia são métodos controversos, são métodos que geram danos para o corpo da mulher, às vezes danos irreversíveis, e aí a gente vê essa influência do mercado, essa influência da indústria farmacêutica sobre o corpo, sobre a saúde e a autonomia das mulheres. Então, nos últimos anos, a gente vem vendo esse movimento crescente. A gente conseguiu, a partir daquela política que eu falo de 2005, até alguns anos atrás, avançar muito nessa construção dessa rede de serviços para as mulheres, mas nos últimos anos a gente começa a perceber um cerceamento da autonomia dos serviços de saúde sexual, um cerceamento dos profissionais que trabalham com essa área, e agora e com risco de retorno mais camuflado essa perspectiva do controle de natalidade, né, no planejamento familiar. A gente tem ofertas de tentativas de implantar métodos na população de rua. Às vezes vem projetos de lei ou ideias de que façam métodos de longa duração ou definitivos para moradores de rua, mas sem que tenha uma participação efetiva deles na escolha do método, na consciência, na escolha consciente, informada do método. Adolescentes também, às vezes a gente tem uma pressão para que se faça métodos mais longos possíveis nelas, para que elas fiquem, que a gente garanta que elas vão ficar sem ter filhos, mas sem se preocupar se esse método é adequado para essa faixa etária, quais são os efeitos colaterais para essa faixa etária. E parece que busca-se evitar a gravidez a qualquer custo, em detrimento à saúde. Tem muitos planos, não só aqui no Rio de Janeiro, no estado, mas no Brasil, de ofertar para as meninas na adolescência aquele injetável trimestral ou outros métodos mais controversos, que é o Implanon, que é um implante subtérmico de hormônio, como método, falando assim, é ótimo porque não tem falha. Tá, ele tem uma longa duração, mas o que isso causa no corpo das jovens? Quais são os efeitos colaterais fisiológicos? Quais são os efeitos que elas vivem, percebem na sexualidade, na libido, no corpo, porque muitas reclamam do aumento de peso. Então, assim, parece que é uma questão de mercado e de controle de natalidade que está voltando a assombrar esse cenário da saúde sexual das mulheres, na saúde reprodutiva. E aí, de novo, a gente vem tentar trazer para a gente uma luta que é um desafio, mas que a gente já tinha avançado muito lá, desde aquela Conferência Internacional do Cairo, quantos anos antes que a gente fala aqui, lá, acho que em 1994,
Em 2005, a gente tem o lançamento dessa política aqui no Brasil, que busca sedimentar isso. A gente tem um manual que o SUS publica naquela época, que é um manual que eu ainda uso até hoje, que ainda é muito atual, e agora no cenário, eu digo que ele é mais do que atual, ele é desafiador. Ele já foi atual, e agora é desafio da gente continuar implementando ele, muito por essa sombra da perspectiva do controle de natalidade ainda. Para fechar um pouquinho aqui a minha fala, a gente pensar em abrir o debate, agora foi em maio, abril e maio, no meio da pandemia, a equipe da saúde das mulheres do Ministério da Saúde publica uma nota técnica orientando os serviços de saúde sexual e reprodutiva no contexto do país, do que não poderia parar, do que não deveria parar enquanto ações de saúde, né? A gente sabia que todo o aparato do SUS foi reorganizado para dar conta da pandemia, os serviços que eram ditos não essenciais foram diminuídos ou parados como uma forma de prevenção, de isolamento social, só que era preciso que a gente entendia na gestão que a gente precisava orientar o que era essencial e o que não era essencial. Então, a equipe da saúde das mulheres no Ministério da Saúde publica uma nota técnica citando o que era considerado serviço essencial na atenção à saúde das mulheres e que não deveria parar. Então, fala que o acesso ao planejamento reprodutivo não deveria ser interrompido, que o acesso ao aborto legal não deveria ser interrompido, principalmente no cenário de aumento de violência doméstica e sexual com as mulheres em isolamento. Então, veio listando coisas que não foram inventadas, que não foram coisas que a gente botou agora naquela nota técnica para fazer valer. Eram coisas que já estavam garantidas por lei, que já estavam garantidas em políticas públicas publicadas já há vários anos, que as equipes de saúde vinham trabalhando para fortalecer, para sensibilizar, para capacitar as equipes. E aí, quando a equipe da saúde de Brasília publica isso, tem um estardalhaço nas mídias mais conservadoras, e a equipe inteira é exonerada do cargo. A gente fica sem coordenação de saúde das mulheres desde então, no Ministério da Saúde, e aí os profissionais que trabalham com isso foi um rebuliço em todas as equipes de saúde das mulheres nos estados, causou uma comoção grande, porque estava todo mundo fazendo o seu trabalho, preconizando o que já estava na lei, e foram cerceadas desse trabalho. Teve também um movimento de levante aí das defensorias públicas em âmbito do Estado e também uma associação delas a nível nacional que publicaram um manifesto falando sobre a defesa desses direitos, das ações fundamentais dessa área da saúde, e isso mostra o quanto que esses serviços e essa lógica de autonomia das mulheres se vê ameaçada nesse cenário. E aí, no dia que essa nota técnica em Brasília sai, que a equipe é exonerada, foi o dia que a nossa nota técnica aqui do Estado ficou pronta, que eu e outros colaboradores redigimos, estava pronta, a gente parou e falou, meu Deus, o que vai acontecer aqui com a gente aqui no Rio? A gente estava num cenário de troca de secretários de saúde, em meio a escândalos de financiamento, e a minha coordenadora topou bancar, levou para o superintendente também tocou bancar, e a gente ficou assim, bom, qual é o cenário agora na saúde estadual? O que vai acontecer? E aí a gente ficou muito feliz, porque aqui no nível do Estado a gente conseguiu publicar uma nota técnica que fala basicamente das mesmas coisas que Brasília, falando que orientando os serviços no âmbito estadual, que o aborto legal continua, que não devem ser fechadas as portas para esse serviço, que a atenção sexual e saúde sexual e reprodutiva deve continuar. A gente dá orientações práticas aos municípios, o que fazer para as mulheres que usam pílula, por exemplo, ofertar mais cartelas para elas, dar a receita também, estender a validade das receitas para os métodos que precisam de receita, não interromper o acesso ao DIU, principalmente porque o DIU, por exemplo, nessa período de isolamento, é um excelente método, porque a mulher coloca, ela vai voltar para a consulta de revisão, e depois ela só volta no próximo ano, tendo essa garantia de uma não gravidez nesse momento, sem ficar precisando ir à farmácia ou ir ao serviço de saúde para repetir uma dose, para colocar, para ter acesso a um método. Então, a gente foi tentando, através dessa norma aqui no Estado, garantir que esses serviços não parassem, e a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu publicar essa nota, ela está valendo, e a gente está divulgando para os serviços e para os municípios aqui do Rio. Então, é um pouco nesse cenário aqui que eu queria abrir a discussão para vocês, para a gente falar sobre essa questão da autonomia das mulheres frente a essas ameaças.
Muito obrigada, Ana. É muito Nada. interessante. Realmente, a situação está bastante difícil, né? É, parabéns aí à secretaria que conseguiu manter a nota técnica, porque justamente nesse momento eu acho que uma coisa que vem se debatendo em todos os lugares, não só no Brasil, é que acontece com as mulheres que estão sofrendo maiores violências, que estão sofrendo, que não têm, muitas vezes não têm, por medo também de contágios, etc., não estão indo nas unidades hospitalares e tal, e bom, o que acontece com todas essas gravidezes não desejadas, né? Uhum, Então, uhum. nesse momento, eu acho que é fundamental. E a outra coisa também, que eu agradeço muito, a gente tinha conversado um pouco antes de iniciar, é divulgar, né, essa divulgação tão necessária sobre a interrupção legal da gravidez em caso de violência sexual, que é uma coisa que eu estava comentando, né, que eu tinha participado de um encontro e uma das médicas de um dos hospitais aqui do Rio de Janeiro que realiza interrupção legal da gravidez, contava que realmente um método que um direito que muito poucas mulheres conhecem. É, e a outra coisa que acontece também é que se você não vai a esse hospital específico, que tem alguma pessoa preocupada especialmente para garantir esse direito realmente é negado, né? Uhum, Pedindo, uhum. assim como você falou, exigindo boletim de ocorrência, exigindo é, decisões judiciais e tudo mais, que muitas vezes atrapalham também os tempos e as Às vezes possibilidades de empurra ela, realizar em um empurra essa tempo que às vezes mulher, não é. às vezes empurra essa mulher para um aborto ilegal, porque ela tem medo do aborto legal não acontecer a tempo Uhum. possível. Às vezes ela vai para um aborto ilegal, inseguro, ou ela morre, ou ela volta para um hospital público para cuidar de um aborto incompleto, de um aborto mal feito, com alguma complicação. E aí é aquela questão que muitos tentam negar, mas de que o aborto é uma questão de saúde pública no nosso país. Né? Tem repercussões na saúde pública, precisa ser considerado enquanto questão de saúde pública. Sim, e o outro tema que eu acho que é muito importante, que eu penso, né, da minha experiência também de como foi a luta na Argentina, a coisa fundamental é entender que não é um debate moral. Ou seja, os abortos Não, existem, as mulheres abortam faz 500 anos. Então, a discussão aqui é justamente de política pública e de saúde pública. Essa é uma não é coisa moral, muito não é importante. A gente não religioso. está discutindo se o aborto é É moralmente correto certo. ou incorreto. Essa é uma decisão Uhum. pessoal de cada mulher que define continuar ou não continuar com as suas gravidezes e tal. Porém, assim, a legalização e a não criminalização saúde, é uma questão de saúde pública. Pela perspectiva da saúde pública. Na nossa equipe técnica, a gente tem profissionais que não concordam com o aborto, não são a favor, mas elas estão trabalhando pela questão do aborto legal, estão conscientizando a equipe, estão fazendo trabalho pela perspectiva da saúde pública, né? Independente da sua questão religiosa, de valores pessoais. E é isso que a gente pede para os profissionais também estão atendendo na ponta nas nossas maternidades, hospitais. A gente teve trabalhos muito interessantes no Ministério da Saúde de capacitar equipes inteiras para coleta de vestígios. Também poucas pessoas sabem que o hospital público que atende uma mulher vítima de violência, aquele primeiro atendimento que se faz lá, pode e deve ser coletado material biológico e que deve ser armazenado caso aquela mulher e guardado por anos, caso aquela mulher depois que tenha forças emocionais queira dar queixa, aquele material está lá guardado e ela tem direito a acessar judicialmente para servir como provas. O Ministério da Saúde veio capacitando maternidades e hospitais de emergência ao longo do país para capacitar as equipes e fornecer material, insumos para que isso acontecesse. Isso foi de um avanço incrível para que a mulher, porque a gente sabia que a mulher tem um risco de ser revitimizada passando por aquele processo de exame no IML, explicando para várias pessoas na etapa o que aconteceu, como aconteceu, passando pelos constrangimentos. E aí algumas coisas que a gente teve como avanço, a gente foi tendo paralisado, interrompido ao longo do processo.
né, para as mulheres. Então, para a gente é um permanente desafio seguir tocando. Pois é. Então é isso. Eu acho que a gente agora abre para o debate. Eu tenho muitas coisas para perguntar e falar, mas Ótimo. vamos encerrar o vídeo aqui. Eu acho que essa é uma coisa, era uma coisa importante para marcar, né? Esse direito das mulheres ao aborto, do acesso ao aborto legal, em casos de violência sexual. E a outra coisa muito importante que você colocou na apresentação é a luta pela educação, né? Ter uma lei de educação sexual integral é fundamental, que é uma coisa que a Ana também estava falando, é necessário, tão necessário, desde crianças, dos diferentes níveis, começar a conversar e começar a colocar essas questões sobre métodos contraceptivos, sobre escolhas sexuais, só assim vamos conseguir garantir direitos e evitar discriminações. Então, só para antes de continuar deixando registrado, antes de encerrar, a mulher tem direito ao aborto legal em caso de gravidez por estupro, e mais do que isso, existe um protocolo de atenção às vítimas de violência sexual que todas as equipes, todos os hospitais do SUS, maternidades, hospitais de emergência foram capacitados e eles são permanentemente capacitados para acolher essa mulher. Então, acho que a gente precisa informar isso, correr isso no boca a boca, porque grande parte das mulheres que sofrem algum tipo de violência sexual, por vergonha, constrangimento ou medo de não ser acolhida da forma certa nas unidades, elas vão para casa, tomam um banho, choram sozinha, pedem socorro a alguma amiga e tentam dar conta sozinha daquilo. É importante que a gente registre que isso continua um trabalho muito forte da gente para que todas as portas de entrada de saúde sejam portas de entrada para uma mulher vítima de violência. Ela não pode, por exemplo, procurar uma UPA e dizer, olha, aqui não, é só numa maternidade, é só no hospital de emergência. Ela deve ser acolhida, cuidada, e se precisar de outro cuidado mais especializado, ser encaminhada, mas não sozinha, por conta própria, e fechar uma perna e dizer que ali não é atendimento. Então, eu queria também pontuar isso para que a gente reforce, e na medida que mais mulheres sabem disso, mais mulheres reivindicam por isso e reivindicam a qualificação desses serviços, tá? Para que não fiquem sozinhas. Muito bom. Eu queria te perguntar ou marcar também, o que acontece com os homens trans? Em relação a quê? A homens trans estuprados, também tem muito caso, né, de homem trans estuprado. É mais delicado ainda, porque sofrem mais preconceito, mais estigma, mais portas fechadas, e aí é um trabalho que a gente segue ainda também tentando ultrapassar barreiras, mas assim, a gente, ano passado na Secretaria fez um seminário sobre saúde das mulheres, da população lésbica, a gente tem grupos de trabalho para a população LGBT, grupos de trabalho em saúde, e aí é um avanço ainda, mas eles têm direito, a população toda, mas eu pessoalmente acho que é um cenário mais desafiador para os profissionais, para os usuários, é um grande limbo para a gente, e que bom que você tocou. Eu acho que, assim, enquanto população civil, a gente tem uma missão que é provocar que isso aconteça nos espaços de saúde. A gente tem notícias de alguns serviços que estão estruturando acolhimento, tem um acolhimento melhor para isso. Mas é muito por perfil da equipe, por interesse de alguém que trabalha com isso e vai buscando construir isso, tá? Muito obrigada, Ana. Foi maravilhosa toda a informação que você trouxe nesse momento difícil. Mas então aqui vamos encerrar a gravação. Eu quero lembrar sempre, então, a nossa luta tem que ser por educação sexual, anticonceptivos, contraceptivos para não engravidar e aborto legal para não morrer. Exatamente, falou tudo. Obrigada. Muito obrigada a todo mundo.